Bem, pessoal, vamos lá. Vamos aprender de Deus, né? Davi foi um homem que viveu constante iminência de morte, muito por conta de que, assim, Saul queria a todo custo, a todo vapor, tirar a vida dele. E Deus o protegia, mas Davi, por essa situação de perseguição, temos hoje uma grande gama aí, né? Uma grande gama de variações aí de salmos, muito por conta da perseguição exacerbada, cruel, desumana de Saul contra Davi, o que fez Davi também produzir inúmeros salmos. Esses salmos falam muito forte conosco, né? Muito forte mesmo. Mas como lidar com o medo? O que pode nos livrar de nossos piores temores? Quem pode realmente nos acalmar? Veja que a Bíblia apresenta mais de 3 mil promessas que evidenciam o amor e o cuidado de Deus para conosco. Muitas delas são específicas, estão entendendo? São animadoras em tempos de crise. Quando nos apegamos às promessas divinas, às promessas de Deus, ficamos cheios de esperança ao enfrentar qualquer espécie de dificuldade na existência ou na vida. A confiança em Cristo, irmão, nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquele que disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso aí está escrito aí em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Para você só ter uma noção do que eu estou falando, há uma das mais belas passagens aí na Bíblia sobre a superação do medo. É um relato que vezes esquecido no Antigo Testamento, assim como muitos, né, são esquecidos no Velho Testamento. Muito por conta que as pessoas se centralizam muito no Novo Testamento, que realmente é muito bom ler o Novo Testamento. Mas o Velho Testamento ele é incrível. A leitura dele é de mega hiper suma importância. E lá tem um relato em que um rei da Síria havia cercado a cidade, né, a israelita de Dotã. A intenção do monarca assírio era capturar o profeta israelita Eliseu. Mas, assim, toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu, com dons espirituais, né, porque os dons espirituais são armas poderosas em Deus, que ninguém pode tirar da gente. Você vê que o dom de José era o sonho, ninguém tirou dele. E foi quando ele granjeou e no momento certo que ele precisou, ele realmente conseguiu sair daquelas masmorras, né, do calabouço e se tornou o segundo homem mais importante do Egito. O Egito equivale hoje aos Estados Unidos da América, para quem não sabe. E os Estados Unidos tem por sua capital ali Washington, tá entendendo? Então assim, ó, esse monarca ele tentou capturar aí, né? Ele tentou fazer várias investidas bélicas aí para capturar esse profeta israelita. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Por quê? Porque o profeta, com antecedência, ele avisava, tá entendendo? Ao seu rei, ao seu monarca. Enquanto o rei da Síria, ele tentava as suas estratégias, mas como o profeta já sabia com antecedência, complicava muito aí as estratégias dele.
Então os sírios levaram todas as forças de seus poderosos exércitos para cercar aí a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Estão entendendo? Quando o servo de Eliseu, que Eliseu tinha um servo chamado de Geazi, acordou no início aí, né, da manhã, viu a cidade extremamente sitiada, né, cercada pelo exército inimigo, com centenas de carros e de cavalos. Foi tomado pelo medo, porque ele viveu por vista e ele não viveu por fé. As preocupações encheram o seu coração, tá entendendo, irmão? A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Ah, Senhor meu Deus, o que faremos? Esse relato aí você está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Ele tenta aí desesperar também Eliseu. Só que Eliseu vivia na dimensão, né? Na esfera espiritual. E a resposta de Eliseu foi clássica. Ele apresentou um princípio transformador, né? De vida para todos que são envoltos pelo medo. Algo que dá conforto para quem é consumido por qualquer espécie aí, né? De preocupação ou ansiedade. Eliseu simplesmente declarou: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí no versículo 16. Embora a situação fosse quase que impossível, meus irmãos, Deus continuava no controle, como Deus continua no controle de muitas coisas hoje. Deus ele não perde o controle de nada. Imagine aí o planeta Terra, né? Que gira no seu eixo, rotação, em torno do Sol, translação, o Sol que está aí, né? Como essa termosina cósmica nuclear para nos fornecer aí calor e energia. A Lua que está no seu devido lugar. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada, mesmo. Para você só ter uma ideia, se você alterar aí só um pouco da equação da, da água, né? A água é formada por uma equação chamada de H2O, mas se você Deus alterasse assim H2O substituir isso por H1O, sabe? Era o suficiente para que todo mundo morresse, tá entendendo? Ninguém ia conseguir mais beber água, muito por conta de uma alteração só, mas Deus ele está no controle, no comando de tudo. Embora a situação fosse quase que impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda está em seu trono. Tinha uma solução para o problema mais difícil daquele momento ali, que era que Geazi se desesperou. Tá entendendo? O moço aí de Eliseu. Então Deus ele tem poder de abrir caminho quando não parece mais ter saída. Tá entendendo? E o que foi que Eliseu fez? Eliseu orou, né, para que seu ajudante visse o que ele enxergava, ou seja, veja a diferença de um para com o outro, né? Um enxergava o físico, o outro enxergava o espiritual. O meu justo viverá pela fé. Então ele começou a enxergar, né? É o moço de Eliseu, Geazi, o exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. E milagrosamente o exército sírio, né? E milagrosamente o exército sírio foi acometido de cegueira. Então Eliseu e seu servo escaparam. Deus, amados irmãos, tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores temores e medos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, o medo vai nos dominar. Com o olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá assim nos incapacitar, nos neutralizar,
sabe? Nos paralisar, porque o medo paralisa o seu potencial, tá entendendo? A resposta ao medo incapacita, é incapacitante, tá entendendo? Não é que jamais teremos medo, novamente, mas que teremos. Porém, irmão, alguém que está conosco em nossos medos nos fortalece, que é Deus, que é Jesus, a prosseguir o caminho ao nosso lado, tá entendendo? Isso é importante. Alguém maior do que os nossos próprios temores, né? Nossas próprias preocupações e ansiedade. Ele é maior que tudo isso. Ele soluciona qualquer espécie, né, de problemas aí que aparecem. O reconhecimento da presença de Deus é a chave da vitória. É o antídoto para o medo. Teve um momento que Deus disse bem assim que a presença dele ia com Moisés, né? A minha presença vai com você. Fomos criados, amados irmãos, para viver pela fé e não para sermos consumidos por temores e medos. Tá entendendo? Olhe assim para além dos seus temores e enxergue Cristo, tá entendendo? Jesus, Deus, que cuida de você o tempo todo. Por exemplo, ele disse: Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não te deixarei nem te desampararei. Então, assim, vença o medo, porque o medo pode estar te neutralizando. E com medo você não pode aí granjear seus dons, seus talentos, porque o medo disso, o medo daquilo, o medo de alguém, por mais que essa pessoa seja forte, ela pode, na verdade, acarretar em você, fazer com que você fique dentro de uma caverna como o profeta Eliseu ficou, né? E o medo pode trazer consequências sérias. Você vê que Eliseu tentou pedir até a própria morte, a ponto de pedir a própria morte, com medo da rainha Jezabel. Saul, meu irmão, perseguindo Davi, Davi estava desesperado, tá entendendo? Então Deus, ele está conosco. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus vai falando. Uma vez eu estava em um lugar, né, varrendo e tal. E aí, de repentemente, passou duas jovens assim, né? E uma delas falou bem assim, ó, se você focar só no medo, você não vai conseguir resolver seus problemas. Tá entendendo? Então, se a gente ficar só fixo aí no medo, não vamos andar para lugar nenhum. Confie e crê em Deus. Tá entendendo? Porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Esse ser, né, que criou todas as coisas, ele é capaz de resolver qualquer coisa na sua vida. Isso aí já foi comprovado. Gostou? Deixa seu like aí, compartilha. Amém. E graças a Deus.